Oi, Locasters! Gente, alguma vez você olhou na rua alguém e aquilo atraiu o seu olhar a ponto de você ficar hipnotizado? Bom, não é sobre essa hipnose que a gente vai falar hoje no Locast. Vem que a gente vai conversar hoje sobre hipnose clínica. É isso, gente. No Locast de hoje vamos ser hipnotizados pelo nosso convidado. É isso mesmo, gente. Ele que é formado em gestão empresarial, marketing, com MBA em gestão de pessoas e coaching, é pós-graduado em neuropsicologia e atua como terapeuta, mentor e palestrante desde 2009. O currículo do cara não é pouca coisa, hein, Morgana? Agora. Meu Deus do céu. Junto com a gente hoje aqui, então, César Silveira. Seja muito bem-vindo. Buenas noites. Eu queria começar já dizendo pro cara, tu tem um nome lindo, maravilhoso, né? E a grafia é maravilhosa, porque é igual a minha. É no estilo. É isso aí, César com S, é sempre melhor. Com S, exatamente. Aí, ó, tá Cara, vendo? mas eu conheço pouco César com Z. Pouquíssimo. É? Não sei se nem sei se eu conheço César com Z. Tá É bom. que é pra fugir da regra, né? Com Exato. S é pra fugir da regra. Exato. Não, E normal. sem acento, meu sem acento, inclusive. O sem meu acento. no batismo é com acento, mas o artístico é sem. O meu nome nem é César, pra falar a verdade. Olha aí, gente! bicho! Na verdade, a gente foi hipnotizado pra Revelações. achar que era César. Agora falou. Será que eu já falou. tô hipnotizada? Eu não sei. Claro que sim. Pelo nosso programa maravilhoso. E aí, César, Vamos lá. seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês também, trocando um pouco de ideia, falando um pouquinho sobre a mente, falando um pouquinho sobre emoções, comportamento. Eu acho que pode aí trazer muitos benefícios para as pessoas que estão aí ouvindo o podcast Locast. Verdade, né? Pois é. Então, assim, pra começar, eu sou daquelas, Vai. né? Já corto Tramontina. Cortes rápidos. Mas, assim, eu já conheci o César, né? Cantor e tudo mais. Não... Cantor. Compositor, Sim, escritor. cantor Aí e que tudo. tem uma parte do Conheci currículo que você não essa viu. também. Eu conheci essa face dele, Ô, essa face de louco. hipnólogo, coisa arada toda aí. É outra. novidade pra mim. E é exatamente por isso que eu quero saber em que momento, como aconteceu esse, assim, tipo, César, que é toda essa lista de Schindler agora. Cara, olha só que interessante a tua pergunta, né? Porque com 16 anos de idade, eu comecei a estudar hipnose. Então, Olha. a gente tá falando aí de 1996. Então, por isso que minha barba é branca assim, desse jeito, tá? Naquela época, a hipnose ela era transmitida, né? Através de livros. E hoje a gente chama de mentores, né? Mas então, eu tive a honra de ter um mentor na época que me ensinou algumas coisas sobre a hipnose. Então, através de livros, técnicas bem antigas, que hoje foram adaptadas, estão melhores. E a primeira pessoa que eu hipnotizei foi minha irmã, cara. Ó, louco. Eu tava estudando, Com fui 16? fui no quarto dela e falei assim, pô, preciso fazer um teste com você aí e tal, é um teste de hipnose. Ah, vamos fazer, vamos. Então, eu fiz aquilo lá, ela colou a mão, eu falei, cara, tá zoando comigo, bicho. Né? A gente não acredita na primeira, né? Daí ela, não, eu colei mesmo, fiquei nervosa, fiquei dando... Ok, então eu falei, cara, esse negócio funciona. Cola a mão na mesa. Bem dormido. É isso que não, tu já pulou, porque eu ia te perguntar isso. E aí eu falei, cara, esse negócio de mente funciona muito e a gente desconhece demais isso. Olha. E ali com 16 anos de idade começou uma jornada de busca por autoconhecimento, enfim, que aí acabou culminando nesse processo que eu tô fazendo hoje, já desde 2009. Foi quando começou a virada ali, né? E aí, hoje, estamos aí com mais de 5.000 atendimentos em clínica, com hipnose clínica e mentoria. Mas aí eu uso lá a técnica de PNL, a gente usa outras coisas que também ajudam a pessoa a potencializar aquilo que ela está buscando lá dentro do consultório. Então, é algo fantástico mesmo. Você falou ali do negócio do bem dormido e tal, e era a primeira pergunta que eu queria te fazer assim. Cara, como é que é isso? Tem a ver esse negócio ali, que aquele... eu não lembro como é que era o nome desse Fábio cara. Puentes. Fábio Ele mora em Puentes. Blumenau aqui, o pessoal falou pra mim que ele mora em Sim. Blumenau. Eu lembro que ele tinha um sotaquezão, ele não é brasileiro, né, e tal. Acho que é uruguaio, argentino. Argentino e Bem tal. dormido, né? bem dormido. Bem dormido e tal. E é meio nessa pegada? Como é que é? Explica pra gente É qual que é a meio nessa diferença. pegada, mas ele repete isso daí justamente para fazer uma ancoragem com essa palavra, né? Então a gente pode fazer ancoragens com palavra, ou ancoragens com toques, ancoragens com imagens, a gente pode ancorar várias coisas na mente. Ali, então, ele colocava uma situação de capa do mago, que a gente chama. É um nome estranho, mas não tem nada de místico, não tem nada de esotérico.
coloca a capa do mago para gerar nas pessoas essa conexão e aí poder conduzir ela a um processo. Pode perceber que antes dele realmente falar o bem dormido, ele faz outras coisas. Alguns toques, algumas coisas que são combinadas ali com a pessoa para ela poder entrar no estado hipnótico. Todo mundo entra em estado hipnótico todo dia. Sério? Vocês entram em estado dia? hipnótico todos Olha, os dias. Eu vivo em Meu estado Deus. hipnótico. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão dizer que sim. E é muito provável que sim. E todo mundo aqui vai dizer que sim. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Já Morgana. aconteceu de vocês estar fazendo alguma coisa e passar 2 horas... E tu falou, cara, já foram 2 horas. Uhum. Já aconteceu, né? Já. Já aconteceu de você estar mexendo em alguma coisa, lendo um livro, vendo um filme, alguma coisa, alguém falar com você e tu, E tu E tu nem cagou pra percebeu. pessoa, tu nem olhou pra pessoa. Eu vivo em estado Isso é um estado hipnótico, só que a gente não Olha. tem consciência de que a gente entra nele. Então, assim, todo mundo entra nesse estado, ou por estar com a mente agitada, ou por estar tranquilo demais. O que é hipnose no final da história? É foco junto com relaxamento. Se a pessoa conseguir relaxar e focar, ela já está em estado hipnótico. Precisa do hipnotista? Precisa do hipnoterapeuta? Não, ela poderia fazer em casa. Tanto é que as pessoas vão lá no consultório, elas recebem um áudio para fazer um exercício hipnótico em casa, sem precisar o Cezinha estar junto com elas. Então, é possível a pessoa auto-hipnotizar. Por quê? Porque ela trabalhar esse domínio do foco e trabalhar esse domínio do relaxamento. Eu bem liga, né? Mas a pessoa entra em estado hipnótico, como que ela volta daí? Tipo, beleza, Não, vou fazer o teste de ele, como que eu volto? Não, e é uma dúvida Vou- comum, é uma dúvida comum. Tá, eu tenho medo de Vou não ficar ali voltar, eternamente. César. Tenho medo de não voltar, eu vou ficar ali dormindo. Não tem como não voltar, porque não vai a lugar nenhum. Certo? O que vai é o que você está imaginando. A tua mente vai para algum lugar. Mas você tá ali o tempo todo. As pessoas acham que quando a pessoa tá lá meio dormindo, tal, bem dormido, acha que ela tá desligada, mas é o contrário, ela tá mais consciente. Imagina, a nossa mente consciente, ela representa 4, 5 ou 6%, né, de toda a mente que a gente tem, toda a nossa mente, né? Então, os outros 96% da nossa mente é inconsciente. A gente não sabe o que tá rolando lá. Tá rolando, mas a gente não sabe o Não que tá sabe. rolando. Por exemplo, eu vou falar alguma coisa aqui que vocês não sabem que tá rolando. Tá rolando, tua mente inconsciente sabe Sim. que tá rolando, mas você não sabe até eu falar. Quando eu falar, realmente, cara, tá rolando e eu não tava sabendo. Parece simples e alguém pode fazer em casa também. Você não tem consciência do que eu vou falar, mas quando eu falar, você vai tomar consciência e todo mundo aqui vai tomar consciência também. Você não tem consciência do calçado que tá no teu pé. Só que quando eu falei, a tua mente, foi pra lá. Você não tem consciência da poltrona que você tá sentado. Quando eu falei da poltrona, você tomou consciência dela. Você não tem consciência da mesa que você tá tocando. Quando eu falei, você sentiu o teu braço. Por que que isso acontece? Porque a gente tá só 4% consciente. O resto tá inconsciente. Tudo aquilo que acontece na tua vida, toda a tua história, é registrado nesse mega pendrive, nessa mega nuvem inconsciente. Fica lá, tudo registrado. Coisas boas e coisas ruins. As coisas boas a gente vai buscar novamente, né? Porque o ser humano é engraçado, ele é um animal, né? Não xingando o ser humano, mas é um animal. Ele busca prazer, ele foge da dor. Então ele sempre vai estar buscando prazer, porque tá lá aquela experiência vivida, eu vou buscar mais dessa experiência. E eu fujo da dor. Só que o fugir da dor muitas vezes é um problema. Por quê? Porque às vezes eu tô até sabotando a minha vida por fugir da dor. Eu vou deixar de progredir na minha vida porque eu estou fugindo da dor. Eu vou deixar de me envolver, às vezes, com uma pessoa. Tu estava falando ali agora há pouco, né? Será que eu vou passar na rua e ficar hipnotizado com alguém? Não sei o quê. Posso, às vezes, estar perdendo o amor da minha vida porque eu estou me sabotando por causa de um trauma que eu vivi. Olha só que coisa louca. Então, assim, as pessoas deveriam olhar para essa parte da mente dela das quais elas desconhecem. Porque ali pode estar algo que está impedindo ela de progredir na vida. Ali pode estar algo que está impedindo de potencializar tudo que ela tem condições de gerar na vida dela. E aí eu falo aqui, né? É nível pessoal, a nível profissional, financeiro, que geralmente as pessoas vão buscar lá, relacionamentos e até qualidade de vida. Por quê? Porque eu estou tentando evitar uma dor que eu vivi. Eu não vou enfiar o dedo na tomada 2 vezes, né? Por quê? Porque dá choque. Eu não vou enfiar o dedo lá de novo. Então, quando as pessoas vão lá com a gente, qual é a busca? A busca é, eu tive um momento traumático na minha vida que eu não sei qual que é, e às vezes é uma goiaba, já falo nisso. Isso daí é bem interessante. E às vezes, não, sério, às vezes é uma goiaba.
E às vezes é uma goiaba e a gente não sabe o que que é, e a gente busca e entende qual situação que está causando aquela trava na vida da pessoa. Então tem autossabotagem, tem pensamentos que te vêm à mente que parece que não são seus, mas é a tua mente te cobrando algo que, cara, eu preciso resolver essa bagaça aí. Eu tinha uma paciente que ela tinha um problema de progredir na vida. Aham. Então, a gente prepara a pessoa, é um processo terapêutico, não é? Pá, chegou lá, ei, vamos voltar lá pro teu passado. Não, é um preparo, tem todo um movimento que é feito. E na regressão de memória, ela trouxe uma memória de uma goiaba que ela não pôde comer. Nossa. E às vezes a gente fala assim, pô, uma goiaba, né? Uhum. Lembrar do cheiro da goiaba, não. Sim, Lembrar do cheiro da goiaba? sim. Tô com dificuldades. É. Mas Covid. eu vi a goiaba. Covid. Eu Via todo- goiaba, né? Então ela quis comer uma goiaba que ela não pôde comer. Então a gente foi lá e ressignificou isso daí. Mas César, era só uma goiaba? Pra nós, sim. Pra mente dela, não. Quando ela voltou ao estado de vigília, que é o estado normal que a gente tá, eu perguntei pra ela assim, me conta essa história da goiaba. E aí ela começou a contar. Eu tava grávida da minha primeira filha. Eu tava quase dando à luz. Era fevereiro, Deus mandava um sol que, cara, detonava comigo, né? Eu tava numa feira. Meu marido tava recém iniciando o trabalho, nós tava passando uma pindaíba ferrada. Eu tava morando numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha suporte familiar. Opa, não é só uma goiaba. Uhum. É todo o contexto que vem com aquela goiaba. Então, a mente vai lá, ela cristaliza naquela memória daquele momento e fala, cara, eu não pude comer uma goiaba, agora minha vida tá travada por causa disso. E quantas pessoas têm goiabas na cabeça? Que aí a goiaba aqui é uma metáfora, né? Sim. Pode ser, sei lá, o teu relógio, pode ser uma câmera, pode ser um... O que é aquilo? Um chapéu, uma tequila? Pode ser qualquer outra coisa. Que às vezes é muito simples pra gente que tá olhando de fora, mas aquilo é uma trava. Aquilo é algo que tá impedindo a pessoa de progredir na vida. Então é algo muito interessante da gente observar. A mente, ela é muito simples. A gente complica demais. Ela soma A com B. E aí ela tenta evitar aquilo que dá dor e tenta buscar aquilo que dá prazer. É assim que vai funcionar. É porque nós somos animais, né? Somos seres... Loucura. Tá muito relacionado, então, muito do que tu falou, assim, por exemplo, né? Você falou ali, da coisa da consciência. Pensou no calçado, opa, lembrei que Lembrei que tem a calçado. respiração e tal. Perfeito. Isso é o inconsciente. E o inconsciente, né, de certa forma, ele tá ali, tá fazendo a gente existir, tá registrando, Certo. mas ele tá registrando tudo. Tudo. Então, até o que tá sendo inconsciente, ele tá registrando. Tá registrando. E aí isso pode absorver de formas diferentes. Mas como tu falou, não é só aquela experiência específica, tipo, que nem o caso da goiaba. Não é só por causa da goiaba, era todo O contexto. contexto Isso. que aí aquilo abraçou e botou Perfeito. num elemento Assim só. como ela observou todo esse contexto, inconscientemente, a vida foi andando, foi acontecendo. Toda vez que a mente inconsciente percebia que tinha algo que pudesse remeter àquela goiaba, ela fazia algo para não acontecer de novo. O que geralmente acontece? O que geralmente a pessoa percebe? Um sentimento que não é agradável. A gente tem lá, sei lá, 50 mil pensamentos por dia. Não tem como gerenciar todos eles, né? Nem os conscientes, nem os inconscientes, né? Não tem como a gente gerenciar. Mas o que dá pra gente um sinal é a emoção. Tá agradável? Tá, então eu tô deste lado aqui. Tá desagradável? Tá. Então, cara, então eu não estou em conformidade, porque tem algo lá dentro de mim que eu preciso me olhar. Preciso olhar para aquilo. O que a gente faz? A gente foge. Foge da dor. Foge em que sentido? Foge com bebida, drogas, sexo, rock and roll. Ah, não, rock and roll não. Rock and roll faz bem, tá? Mas a gente foge com coisas Os que prazeres. trazem prazeres para que eu não olhe para aquilo. Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Não é? Não, eu falo E não assim, é ó, mentira, você né? tá falando aí, mas é uma realidade. É? Muita gente tem vindo Usa porque tá como- viciado em jogo, tá? Claro, claro. Teve sim. gente que foi lá no consultório que, cara, emprestou dinheiro, 160 mil reais pra jogar. Olha, Pra jogar não, jogar fora, né? sim, Porque sim. perdeu tudo, Torrou, né? E essa questão que ele falou até, eu estava lendo um livro que falava justamente sobre a dopamina. Sim. E era bem isso, que muita gente, de tanto buscar o prazer, e ela explicava que era tipo uma Uma gangorra. régua, aham. É uma régua. A galera vai buscando prazer, só que daí a dor, ela vai ficando cada vez pior. Mas, isso. Então, tu vai sempre buscando a dopamina em alguma coisa ali, tipo, tu criou aquela...
vibe ali, né? De eu preciso. Então, tudo vai ser mais difícil. Então, qualquer dorzinha vai ser um precipício. Qualquer coisa... Porque tu tá Perfeito. naquela... Então, ela contava várias histórias. Seja de gente viciada na internet, seja de gente em bebida, gente com remédio. Teve uma mulher que contou que era viciada em livros eróticos, coisas assim. Tipo, umas besteiras que... 50 tons de cinza. Tirava todo o momento quando ela via que tu realmente estava sendo sugado por aquilo, que tu percebe que, pô, eu tô buscando isso por quê? E tu tem que ter esse equilíbrio. É uma fuga. E tu tem que ter esse equilíbrio, porque senão vai ficar querendo. Realmente, a gangorra vai ficar puxada. Você falou da dopamina, né? As pessoas reclamam muito de procrastinação. Cara, quando tu joga esse tema lá nas redes sociais, cara, bum, Tá em voga agora isso. muito, procrastinação. O que é procrastinação? É a nossa régua, a taxa base de dopamina elevadíssima. Então, eu preciso de muita dopamina para poder agir. Muito estímulo, né? Muito estímulo, porque a dopamina é o que te faz buscar a recompensa. Não é o hormônio da recompensa. Sim. Né? O hormônio pode ser ocitocina, pode ser endorfina, pode ser qualquer outra. Né? É que mas ativa, na te verdade, faz buscar. né, Só que aí, ocitocina. para eu ter a força de ir buscar, eu preciso de muita dopamina. Muita dopamina. E tem um segredo para baixar a dopamina que ninguém quer pagar, né? O preço, né? Querem saber o segredo para não procrastinar Não mais? fazer nada. Conte. Hã? Não fazer nada? Viver o tédio. Exato. O Fica pra tédio A é a gente não melhor. quer mais, né? Só que a gente não consegue mais isso, porque assim, E ó. é aqui, ó. Isso aqui, É isso isso, aqui é a cara, pior coisa, porque assim, ó. praga, cara. É isso Cara, aqui. os shorts, Shorts, videozinhos Reels, rápidos. TikTok. Porque tu consegue escolher toda. Pá, pá, pá. Tem uma coisa que eu falei até pros meus pais, que celular é uma coisa que eu não deixo nem minha filha pegar. Mas quando ela quer ver agora, que eu deixo ela assistir coisa, eu prefiro botar na TV, do tipo, vai do início ao Isso. fim, do que ela ter o controle do tipo, pá, passei, Não vou escolher gostei, outro vou desenho, passar. não gostei. Não gostei, vou passar. Porque isso é pior. Eu vejo gente que fica ali, cara, passa 4 horas. Um atrás do outro, não gostei desse, vou passar. E isso ali vai criando dopamina. Ai, tô com pessoa vai- problema de insônia. A pessoa tá lá antes de dormir aqui, ó. Aham. Com a Não tem cabeça como. aqui, ó. Não faz uma rotina do sono perfeita. Olha só que interessante, né? As pessoas chegam com problemas emocionais, chegam com problemas de ansiedade, depressão e tal, não sei o quê. E a primeira coisa que eu pergunto é, tá dormindo bem? Porque se não estiver dormindo bem, fudeu. Ninguém vai conseguir ter uma vida emocional, mental, bacana, se não estiver dormindo bem. É a primeira coisa. Bem dormido. Bem E dormido. essa questão de Bem ansiedade, dormido. bem dormido. Essa questão de ansiedade e de, assim, né, que tem, hoje em dia eles dizem, porque cresceu muito, não sei o quê. Mas, realmente, um exemplo foi esse que eu dei no negócio da TV. Antigamente, cara, a gente era obrigado a assistir desenho, ver propaganda, terminar toda a propaganda pra assistir o resto do negócio, filme, Não desenho. dava pra pular, né? Não dava pra pular, só se tu fosse lá numa fita e ainda tinha que rebobinar pra devolver E o vou negócio. dizer mais, agora, além disso, a gente ainda faz o que? A gente tá lá com a TV passando o negócio. Se passa um pouquinho aí, começou um diálogo meio demorado, Meio daqui a chato. pouco tu tá Celular. aqui, ó, no celular, aqui, ó. Exato. Gente, é uma loucura isso. Ah, Meu beleza. Lembra do filme Clique? Sim. Que aí sim. ela Adam ficava Sandler. programando. Que tu vai cara, no automático, Tu né? vai no automático, daqui a pouco tu tá no automático, tá no automático. Aconteceu uma história recentemente que eu achei muito bacana, você falou de automático, aí eu acho que é interessante a gente entender esse movimento. Olha só como a mente fica agitada e ela não consegue perceber as realidades que estão em volta dela. Porque ela tem acesso a um monte de coisa ao mesmo tempo, ela nunca tem uma pausa, nunca tem uma tranquilidade. E isso a gente leva para nossa vida profissional, leva para nossa vida pessoal, leva para várias áreas da nossa vida. Outro dia chegou uma pessoa para mim lá e falou assim: cara, minha vida é uma correria, uma loucura, trabalho demais, tem filho, tem família, blá, 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 blá. Eu falei, cara, pô, banho, bombando tudo, não sei o quê. Tipo, vangloriando esse movimento de muita coisa, muito trabalho, muita atividade. E aí, quando a gente continuei dando corda e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma pergunta, você tá correndo bastante, né? Tô. Correndo pra onde, cara? Porque essa é a pergunta que Sim. talvez a gente tenha que responder. A gente corre demais e corre pra onde? Pô, adianta eu te dar um Porsche 911 e você tá correndo pro precipício? Não adianta. Eu tenho que saber pra onde eu tô correndo. A gente não sabe pra onde a gente tá indo porque a gente tá com a mente o tempo todo bagunçada. Cheio de informação, cheio de coisas, cheio de... Né? Tanto é que o algoritmo isso te tá faz... sendo adorado hoje em dia, né? Porque se tu se sente culpado. Eu, muitas vezes, assim, depois que minha filha nasceu, ai, cara, preciso de um tempo pra descansar. Eu me sinto culpada. Por estar Não, parada. Eu tenho que limpar a casa? Não, eu tenho que fazer isso? Não, eu tenho que fazer outra coisa? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Cara, tu não... Para! Porque isso se vende Isso, também como, agora, porque as blogueiras, os blogueiros, eles fazem isso, fazem aquilo, vai pra academia, não sei o quê, toma não sei o quê, faz a viagem. Um instante, assim, sabe? E, cara, não faz nada.
Não pega no celular, não faz nada. Se quiser olhar pro teto, vai lá, fica olhando a paisagem. Mas isso eu tento, né, nos últimos tempos aí, de tipo, cara, quer saber? Olhei pro lado ali, aquelas bagunças da minha criança, da minha filha, não. Agora, nesse momento, eu vou sentar, senão eu vou surtar, como diz outro. Deixa eu me acalmar aqui, depois eu vejo. A vida só é vida se tiver pausa. Senão, não é vida. A gente precisa de um contraste entre atividade e não atividade. Se tu pegar uma partitura de uma música, você vai ver que lá tem notas e tem anotações que representam silêncio. Sim. A vida é como a música. Se não tiver esse contraste entre barulho, entre som e silêncio, vai ser só um barulho. A vida também, se tiver só atividade, ela vai ser barulho. Ela não vai ser vida. Então as pessoas hoje deixam de parar para fazer algo, cara, banal, para ficar talvez consumindo porcaria digital. É porcaria digital, né? Sim. Eu tava passando na Marquês de Olinda aqui outro dia, o trânsito fica meio parado ali perto do restaurante Glória, e aí eu olhei pro lado e vi uma casa, tipo uma casa recuada, ela era feita no fundo de um terreno, uma meia água assim. Sei. E tinha uma varanda na frente. Daí eu olhei aquela cena, sempre tô observando pessoas, sempre tô olhando o que tá acontecendo. Tinha um senhorzinho e uma senhorinha sentado na varanda naquelas cadeiras que é feito num negócio de plástico azul, assim, sabe? Que balança assim. Tipo, bem coisa de velho de antigamente, né? Hoje não tem mais isso, né? Mas era um senhorinho, bem senhorinha. Ele fechando o cigarrinho de palha. Olha. Eu acho que era um cigarrinho de palha, não era de artista não, cara. Eita! É, fechando o segundo. E ela fazendo aquele negócio de dois lá, que eu não sei se é tricô ou crochê. Ah, tá. Crochê? Fazendo aquele negocinho. Eu falei, cara, olha só, cara, como a gente tem que aprender com essas pessoas mais antigas. Porque eles sabiam fazer coisas chatas, né? Eles paravam pra fazer um pouco de coisa chata. A gente tem que parar e observar essas pessoas e falar, cara, preciso me reconectar de novo. Você falou de natureza, né? Cara, conectar com a natureza é a melhor coisa que tem pra tu parar com a tua mente, cara. Eu ri do crochê porque teve uma época que eu realmente estava bem ansiosa. Tentei começar a fazer crochê, não tive paciência nem pra... Eu comecei a fazer... Até hoje, tá só um pedacinho de tapete, assim, ó. Mas eu acho isso muito doido, porque assim, ó, é como a gente tá falando, a gente tá o tempo todo consumindo tanta coisa que daí... Eu vou falar, eu fui um adolescente que eu vivia numa biblioteca. Eu era o chato que tava lá, as bibliotecárias sabiam meu nome de cor na época do ensino médio e tal. Eu lia muito livro, muito. Cara, faz alguns anos que eu não leio um livro. E eu sei que é por causa disso aqui. Porque eu tô o tempo todo mexendo nisso aqui. Olha que loucura, cara. E o problema é que a gente já pegou Isso muito como doido. trabalho também, né? Claro, a gente usa porque muito pra trabalho, isso é daí parte do dá meu desculpa trabalho. do trabalho. Claro, e blu, blu, blu. claro. De 2024 para 2025, eu e a Lu, a gente foi pro meio do mato, pra um lugar que não tinha internet, cara. E eu vou te falar, os 2 primeiros dias não foram fáceis, tá? É quase tipo quando tu usa droga e tu adicto tá fazendo o adicto que tiraram a droga do adicto e agora ferrou, cara, fodeu. Agora, né, vou ficar na fissura aqui porque não vai ter jeito. Mais ou menos isso. A gente ri, mas é Mas uma em coisa... 2 dias, eu levei livro, tinha uma Sim. baita de uma biblioteca lá, eu levei livro, em 2 dias eu li 2 livros que Olha. estavam lá pendentes de terminar o livro. Falei, cara, olha só, cara, quanto tempo às vezes desperdiçado com algo que não leva a lugar nenhum. Mas aí tu precisa fazer um movimento. A gente ficou 7 dias, cara, no meio do mato, não tinha TV, não tinha nada. Não tinha bebida alcoólica, cara, um negócio bem coisa de índio mesmo, a gente tava falando aqui, né? Aqui a gente gosta, né? E tu acha Apenas buscando conhecimento. Cara, de conhecimento da coisa mais importante do mundo. Conhecimento ué. sobre si mesmo. Porque a gente tá tão voltado pra fora que, cara, a gente tá levando uma vida de merda, uma vida de bosta, porque a gente não para pra olhar pra dentro de si. A gente tá vivendo no automático. Eu acho que é isso, na Piloto verdade, automático. né? Ah, Piloto totalmente, Tem automático. umas horas que tu olha assim, eu venho, trabalho, chego em casa, durmo, acordo, tá mexendo... E aí, nesse meio tempo, é o quê? Mexendo no celular, né? A hora... Ai, E isso que tô cria a na ilusão fila de que a aqui. gente tem cada vez menos tempo, porque a gente também não sabe absorver bem o tempo. A gente não sabe utilizar muito bem o tempo. E acho que isso cria... As pessoas começam a ficar mais nervosas. Meu Deus, não tem mais tempo. Tá muito curto, tá diminuindo o tempo. Mas é porque, claro, beleza, a gente acaba pegando mais coisas. Hoje em dia a gente faz mais coisas com a evolução, tecnologia. Às vezes trabalha de casa, faz isso, faz aquilo. Só que eu acho que falta aquele processo de organizar o dia... Porque, cara, sério, isso aqui, se a gente abre de manhã e começa, só vou ver um negocinho. Quando tu olha, passou 1h30. Agora você... Tu perde tempo com isso. E eu não sei se é isso, se é toda essa tecnologia que está criando esse momento que todo mundo diz, tem mais gente ansiosa ou não. Tu acredita que com essa realidade é possível viver sem ansiedade?
Ou a pessoa vai ter que aprender a partir de agora viver com ansiedade, mas saber lidar? Eu acredito que a pessoa precisa aprender a dominar a si mesmo. Eu posso fazer um desafio para quem estiver ouvindo esse podcast hoje. O desafio é: tome banho de verdade. Porque geralmente a gente tá no banho, mas não tá tomando banho. Vou fazer mais um desafio, porque eu vejo todo dia isso no local que eu almoço. Almoce de verdade. Coma comida ao invés de YouTube. Coma comida ao invés de Instagram. WhatsApp. Perceba o alimento que você tá comendo. Deixa a porra do teu celular no bolso. Cara, não precisa fazer mais nada. Pega uma dessas coisas. Domina só uma. Almoçar sem mexer no celular. Por que só uma, César? Porque a maneira como você faz uma coisa na tua vida, você tende a fazer o resto. Porque o caminho sináptico vai ser mais ou menos o mesmo. Então, se eu domino almoçar realmente comida, observando o que estou comendo, que é um alimento, que é algo sagrado. Porque se parar para pensar, cara, você está colocando energia para dentro do teu ser. Você está se alimentando, você está colocando combustível. Então, você está vivendo um momento de verdade, não um momento de mentira. Não com a mente surtada em algo que não te leva a lugar nenhum. Então, não precisa dominar mais nada. Vai dominar o almoço sem celular, o almoço sem TV. A gente fez alguns exercícios em casa, chegando em casa, a gente falou assim, vamos fazer o jantar do silêncio? Vamos. Então, a gente não ligava um som, não falava um com o outro, então a gente preparava só com o olhar, tipo banda tocando, né? Um olha pro outro e fala, já sabe, já sei, né? Então, ó, Lá maior, né? Dá uma piscadinha, né? Já sabe o que fazer. Cara, esse é um movimento que você está realmente vivendo a tua vida. Por quê? Quando você presta atenção no momento que você está vivendo, não há ansiedade, não há depressão. Só há um momento mágico que a gente está vivendo. Perceba vocês dois agora, vidrados no que eu tô falando. Vocês estão vivendo um momento. Qual o sentimento que tá no teu coração agora? É muito bom, na verdade. Tá bom, qual o sentimento que tá aí? Tá o sentimento de que eu tenho muita coisa pra fazer e mudar na minha vida. Não precisa muita coisa. Mas que Na eu verdade, já eu já tava tinha, cutucando aqui, tem que avisar alguém. E assim, e que eu já tinha... Fica a dica. E que eu já tinha percebido em mim mesmo, e tem muito a ver com o que tu tá falando, que é eu olhar pra mim e falar assim, ó, cara... Mas eu tenho que ser mais forte do que isso. Do que os meus desejos. Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência do que eu estou fazendo não tá sendo bom pra mim e eu preciso mudar isso. Muda eu uma preciso coisa. melhorar. Uma coisa. Pois é. Só uma. Quando dominou essa, pronto, agora você vai pra próxima. Mas não vai pra próxima antes de dominar a primeira. Você não vai fazer a segunda série se você não fizer a primeira, Entendi. cara. Tu não consegue mudar tudo de uma vez, tu tem que começar aos Qual poucos. que é o grande problema, né? As pessoas vão lá no consultório e falam, o que você quer mudar na tua vida? Tudo. Pô, então vamos jogar no lixo, reseta, vem cá, reencarna, volta agora novo, você vai começar criança, então vamos resetar tudo, né? Não tem outro momento. Então, cara, pega uma coisa, faz o exercício da primeira série. Qual é o exercício da primeira série? Cara, estar presente na refeição. Tô dando uma sugestão aqui. Isso muda tudo. O meu consultório fica dentro do XYZ ali, sabe? E ali tem algumas copas, e às vezes eu vou lavar o meu copo de café lá na pia. Aí o pessoal aí nem fala com o César, cara. Ele tá na vibe do copo lá. O que é a vibe do copo? É prestar atenção na temperatura da água, sentir o cheiro do detergente, a textura da esponja que eu tô lavando o meu copo, o barulho que a água faz ao cair na cuba. Pô, é um momento mágico ali, cara. E a gente às vezes tá perdendo e desperdiçando. Cara, são 2 minutos pra lavar um copo, sei lá, 30 segundos, uma canequinha. É pequenininha a canequinha. Mas, cara, é um momento que você tá vivendo uma coisa de verdade. Pô, daí, peraí. Então, eu lavo o copo de verdade e vivo de verdade. Eu almoço, eu vivo de verdade, certo? Eu tomo banho de verdade. E quando eu tô com as pessoas, eu tô com as pessoas de verdade. E tu estende isso pras relações daí. Porque o que acontece? A gente tá mexendo no celular. Tô com as pessoas, tô mexendo com o celular. Hoje mesmo eu vi um vídeo, daí, tipo, de como engana a internet, que tava um grupo de 4 amigos, assim, num bar, e os 4 no celular direto. Daí, de repente, eles, vamos tirar uma foto. Aí eles pedem pro garçom tirar uma foto e postam a foto deles 4, um encontro nosso. Só que voltam pro celular. Quem olha Então, a foto assim, pensa, nossa, tão não super se tipo, olha a divertindo. realidade, não sei o quê. Acho que tem muito disso também ainda, né? Que a galera... Acho que alguns não acreditam. Porque, assim, eu conheço pessoas que realmente... Eu posso dizer, não. A pessoa, vive no celular direto, ou isso, ou tem vários vícios. Só que a pessoa não acredita nisso. Ela acha que tem o controle da vida.
Dela. Não, mas eu não sou assim, eu não fico tanto tempo. Cara, eu confesso, já fui mais. Depois, até com a minha filha, justamente eu aprendi a me monitorar mais por ela. Tipo, teve até hoje mesmo, hoje de manhã, cara, eu ia sair fazer outras coisas. Aí minha filha tava pedindo porque queria pintar com tinta guache. E daí, claro, eu tenho que estar junto, ela tem só 2 aninhos, né? Senão vai pintar a casa inteira. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar com a minha filha. Então, eu peguei a mesinha, fui lá, peguei a tinta guache, passei todo aquele momento. Cara, tem que ter uma paciência, tem... Mas, cara, eu sei que daqui a pouco ela vai estar grande e eu vou Nunca perder esse mais vai ter momento, isso, eu não né? vou ter mais isso. Então, é esse tipo de momento, assim... Eu ainda, que nem o César falou, tu tava falando, falei, cara, tem muita coisa para mudar ainda e melhorar. Só que esse clique, eu até ia brincar aqui, eu ia falar assim, a hora que ele falou os negócios, eu ia falar, meu, amém, acho que tá falando comigo hoje. Porque desde ontem, cara, desde ontem eu tô numa... Até falei pros guri, né, pedi desculpa no grupo, porque eu falei, cara, eu tô Pilha. assim, uma loucuragem de desorganização, assim, nos últimos dias, e correria, e claro, de tudo que aconteceu já, e daí eu parei assim, cara, peraí, mas eu sei que eu tô fazendo isso errado, eu tô me alimentando errado, eu tô fazendo isso. Pô, eu tô reclamando de algo que eu posso mudar. Se eu não pudesse mudar, beleza, né? Mas assim, pô, eu posso mudar isso. É só eu querer? É só eu... Pô, peraí, Morgana. Tu já tem a consciência, Eu já né? tenho a consciência. Não, mas já que eu não posso mudar, vou botar a culpa no outro, cara. Exato. Você é culpado Daí a pra gente minha tem vida mania tá uma de- merda, Aham. cara. Aí eu vou fazer isso, Daí tu né? fala assim, pô, não, eu tô assim porque, meu, olha só, tu fez isso. Não, cara. Eu posso me alimentar melhor. Eu posso organizar meu tempo melhor. Sabe? É tudo... Só basta querer, obviamente, ter essa consciência de que o que tá me atrapalhando, né? Isso E é aqui- neste viés que a terapia entra. Eu não sei por que eu ajo da maneira como eu ajo. É inconsciente. Eu não sei por que eu estou fazendo Seria uma como estou fazendo. autossabotagem, Claro, claro. E mais uma série de outras coisas. Eu não sei por que eu estou bagunçado. Eu não sei porque as coisas à minha volta está bagunçada. Ah, teu ambiente é um reflexo da tua mente. Observou que tá algo errado em volta? Pô, olha pra você, cara. Tem alguma coisa errada. Aí que a terapia entra. Isso é muito louco, porque se eu não arrumo a cama quando eu saio do quarto, parece que meu dia já não funca direito. Não vai. Tipo assim, e se eu chego em casa e a casa tá bagunçada, minha cabeça parece ter um monte de gritando. Pô, eu chego assim, cara, da minha filha, eu já me acostumei que é um cantinho dela. Não, beleza, ela vai bagunçar quando dormir, eu arrumo. É criatividade. Mas assim, eu olho algumas coisas, ai, sapato aqui, ai, roupa ali, nananana. Cara, parece que surta dentro alguma coisa da minha cabeça, assim, que eu falei, cara, não funciona. Enquanto eu não arrumar tudo isso aqui, eu não vou conseguir fazer mais nada. Olha só que interessante, né? Tu falou disso daí, eu lembrei daquele filme Limitless, Sem Limites. É um seriado, não é? Não, agora tem um seriado, mas tem um filme. Tem um filme, verdade. Ele toma uma droga, NZT, não sei o quê. E ele consegue trabalhar todo o cérebro dele com mais... E aí o cérebro dele se expande e tal, né? Ele acessa, ele muito fica bom. mais consciente, que é o que a gente tá falando aqui. Uhum. E aí ele, sei lá, volta em casa. Ah, ele come a vizinha dele primeiro. Mas ele volta pra casa, ele é um escritor que tá ferrado, tal, não sei o quê. A primeira coisa que ele faz em casa quando ele chega, que o cérebro dele tá ativo, é limpar a pia, é organizar as coisas, é jogar fora aquilo que não serve, é limpar, botar a cadeira no lugar, pra que ele sente e possa produzir. Olha só. O cara toma uma droga, né, lá no filme, que faz com que ele fique mais consciente, acesse mais áreas do cérebro dele, e a primeira coisa que ele faz, depois de pegar a vizinha, é arrumar a casa. É que senão não tem graça o filme, né, cara? Não vai fazer sentido. Como é que vai ter o Quando blockbuster tu no falou filme? lá dos 4%, que até tu falou assim, vocês não sabem o calçado, Sim. não sei o que, sentir na mesa. Mas existem pessoas que conseguem trabalhar a consciência disso tudo, que às vezes tem a mente um pouco mais, né, sei lá, o QI alto, ou são superdotadas, não sei, que tem essa sensação que a gente, teoricamente, não tô ligando. Agora que eu falei do meu pé, obviamente, eu tô sentindo. Sim. Mas, assim, que tem essa habilidade, tô falando aqui contigo, tô sensível à mesa e a tudo que acontece isso. Acontece, treino, né? Se treinar também Claro. rola. Hoje tá muito em moda, né? Hoje, já faz alguns anos, né? Trouxeram a meditação pro mundo corporativo. A meditação é uma forma de ampliar a tua consciência. Então, eles trouxeram a meditação, mas falaram assim, pô, vai ficar um negócio meio indiano e tal. Vamos chamar de outra coisa? Vamos chamar de mindfulness. Né? Que palavras em inglês, sim. né? No mundo Pronto, corporativo. Viraliza melhor, né? Exatamente, cara. Vamos fechar o nosso deadline, Aham. né? Então, vamos trazer um termo em inglês, mindfulness, que é atenção plena, que é meditação, que é contemplação, que é oração, que é prece. Tem um exercício que eu faço no consultório na primeira sessão, que ela é avaliativa, porque eu preciso entender como funciona a mente da pessoa. Então, o corpo, ele me dá sinais na mão,
Me dá sinais na respiração, na glote e nos olhos, para saber se a pessoa está entrando em estado hipnótico ou não. E esse exercício eu forneço para as pessoas para elas fazerem em casa, que é um exercício hipnótico. Esse exercício, ele leva a pessoa a um estado onde ela traz toda a atenção para o corpo, mindfulness. Mas por que para o corpo, César? Porque o corpo é a única coisa que não sai do momento presente. A tua mente pode ir lá buscar histórias do teu passado, ou pode projetar as catástrofes do futuro, ansiedade, né? Mas o teu corpo sempre está presente. Está presente sempre. Eu pergunto para muitas pessoas no consultório, qual o sentimento que está no teu coração? E a maioria delas não sabe dizer o que está sentindo. Não sabe o sentimento que está sentindo. E aí, quando vem essa resposta, eu falo assim, tá agradável ou desagradável? Tá neutro. Pode ser que esteja neutro. Tá agradável, tá desagradável. Se assemelha ao que esse sentimento? As pessoas não sabem. A gente tem 4 sentimentos básicos, né? Alegria, que todo mundo sabe o que é muito fácil viver, né? E a gente tem os outros 3, que são excelentes sentimentos, que ajudam a gente a viver melhor, porém, eles são desagradáveis. Tristeza, raiva e medo. Quando eu entendo como tratar a minha vida quando esses sentimentos se apresentam, com certeza eu vou estar me dominando muito mais, porque eu não vou estar mais fugindo deles. Fugindo dessas maneiras. Então eu olho para esses sentimentos, esses outros 3. Claro que a gente tem lá a angústia, que é a tristeza que dói o coração. A gente tem ansiedade, a gente tem outros sentimentos, né? Euforia, a gente tem... Mas são subprodutos desses 4 sentimentos, né? A mistura. Porque eu posso sentir alegria com tristeza, posso sentir essa mistura, tá? Sim. Então vai me dar um elemento secundário, ou terciário, enfim. Né? O próprio Dalai Lama escreveu um livro bem bacana que fala sobre os sentimentos, que eu acho muito legal. É uma boa referência que faz esse cruzamento dos sentimentos básicos. Mas a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. Minha vida não tá boa, preciso organizar, tá uma zona, tá não sei o quê. Terapia ajuda nisso. Por quê? Porque vai fazer com que você busque a origem de tudo que está acontecendo. O que aconteceu quando tudo começou a acontecer? Ah, aconteceu tal coisa. Vamos olhar para isso daqui? Isso daqui é o quê? É uma memória que está cristalizada lá dentro de mim, associada a um sentimento. Na terapia, a gente vai lá e saca o sentimento e fica só a memória. Se não há memória, não há caminho sináptico para o comportamento. Então, ressignificar uma memória é uma forma da gente... É uma das formas da gente não se comportar da maneira como a gente está se comportando. De forma a detonar a minha vida, acabar com a minha vida. O cara chegou ontem... Foi muito engraçado, cara. Pela primeira vez, o cara tava com tanto medo de fazer a terapia que ele chegou tomando uma cervejinha. Não, o cara vinha relaxado aqui e tal, não sei o quê. E essa questão da terapia, tu falou que o cara foi com medo aí. Ela... Se a pessoa vai... Porque muitos... Tem esses negócios agora que meio que... Estragou um pouco a visão de hipnose de galera de TV, assim. Fiz ali, vai, imita um galo, não sei o quê. Que daí todo mundo fica... De palco, né? De palco. Aquilo lá era pra entretenimento. É isso? Puro entretenimento. Sim. Puro entretenimento. Nem todo mundo consegue entrar naquele estado e fazer o que faz. Sim. Porque existe uma escala de suscetibilidade, né? Então, a pessoa mais suscetível... O hipnoterapeuta, ele... Lá não é hipnoterapeuta, né? Mas o hipnólogo, ele olha, observa quem mais tem sinal de suscetibilidade. E aí ele saca essa pessoa, testa ela, com algumas conversas. E tal. quais são os sinais? Eu ia dizer não sinais, mas eu digo assim, se a pessoa ela não for aberta para isso, tipo, não quero ser, não sei o quê. Mesmo assim, a pessoa consegue, se quiser hipnotizar? Não, né? Se não houver autorização, se não houver consentimento, não há hipnose. Que nem tu falou, o cara vê uma mente sensível, mas a pessoa tem que permitir também que isso aconteça. Antes de vir pra cá, eu fiz uma experiência com a Lu. Eu filmei ela, né? Depois eu mostro a filmagem pra vocês. Daí eu falei assim, eu vou contar até 3 e vou pedir pra você levantar a tua mão direita. Eu falei 1, 2, 3, ela levantou a mão direita. Por quê? Porque ela estava suscetível a uma sugestão. Eu fiz todo um processo de aprofundamento, ela estava suscetível. Eu continuei falando com ela, continuou com a mão levantada. Por que ela não baixou? Porque tu não pediu pra Porque baixar. eu não pedi para baixar. Ou seja, ela estava suscetível ao que eu estava sugerindo para fazer. Porque mesmo assim, ela suscetível, ela pode escolher não fazer. Aí ela baixou a mão, tal, né? Voltou, tomou consciência do corpo de volta, tal, né? Consciência objetiva, tá. Daí eu falei, por que tu levantou a mão? Porque você pediu. Eu falei, então levanta aí agora. Ela, não, agora eu não quero. Entende a diferença? Olha. Ela autorizou que eu conduzisse ela a um processo de foco e relaxamento. Ela autorizou, porque ela fez. Sim.
né? E aí, quando ela tava nesse estado de foco e relaxamento, a minha sugestão para ela valeu. Ela levantou a mão e ficou com a mão levantada. E aí, quando eu pedi para ela baixar, ela baixou. Ou seja, estava suscetível. Quando ela estava em estado de vigília, eu falei, por que você levantou? Porque você pediu. Então levanta aí agora. Não, agora eu não quero. Acabou. E no caso, tipo, ela lembrou. Por que acontece de a pessoa fazer algo e não lembrar? Na hipnose? É. Não. Não, né? Como eu falei lá no começo, né? A pessoa fica consciente. O controle durante o processo hipnótico é teu, não é meu. Eu não posso te controlar. Tanto é que eu não posso te trazer, não posso inserir uma memória. Até dá, mas eu não posso inserir uma que memória. Eu já vi não até posso... desses de palco que um cara falou exatamente isso. O cara tava lá, vem cá. O cara tava com a, tipo, não lembro o time, mas tava com a blusa do Flamengo. Chamou o cara, agora tu vai sentar aqui, vai gritar, vai Corinthians, não sei o quê. E o cara gritou, né? Teoricamente, estava hipnotizado, ficou e daí pegou e voltou. Daí, quando ele voltou pra plateia, até a mulher dele mas por que tu falou não sei o quê? Eu não falei nada? Tipo... Delírio hipnótico. Como o cara é suscetível, claro, se o hipnoterapeuta for embora, o hipnólogo for embora, ele nem vai sentir nada. Mas se ele é suscetível, ele vai trocar. Ele vai achar que falou Flamengo. Mas ele falou... O que é o cara tinha, mano? Corinthians. No fundo, o cara era corintiano, cara. No fundo, o cara, o desejo dele era ser corintiano. Na realidade, era ser São Paulino, mas ele que, né? Tá, mas vamos lá, quero entender aqui. Você falou assim, a pessoa só fica, ela só se entra ela autorizar. se ela quiser, se ela autorizar. Quiser. Mas ainda assim tem pessoas que são mais suscetíveis. Isso, perfeito. Tá, e aí você falou que tem uns sinais. Eu tô curioso, eu quero saber que sinais são Que esses sinais que são você me falou. Vocês deram um sinal aqui pra mim. Vocês Vocês ficaram vidrados enquanto eu tava falando. Tá. Bem vidrados. O que é o vidrado? É o não tô piscando. Daí eu olhei e falei, meu, aconteceu de novo, cara. Eu tô falando e a galera tá vidrada. Esse é um sinal. É um sinal de suscetibilidade. Porque tu conseguiu entrar na nossa mente e fazer a gente ficar interessado no que tu tava falando. Aí que vem, não entrei. É impossível entrar na tua mente. Não, eu quero dizer no sentido, você nos Relaxou. cativou a tal ponto que sim. nós estávamos Aí aqui prestando muita existe uma atenção. coisa que a gente faz no consultório, que eu estou fazendo aqui. Lá vem. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra rapport. Sim? Não. Lá já ouviu falar. Rapport é uma palavra francesa e ela significa relação. Ela tá mais... né, Continuidade, não? A continuidade também é o rapport. É uma espécie de espelhamento inconsciente. Quando a gente começou aqui a conversar, meu braço estava aqui embaixo. Aí eu comecei a imitar ela. Espelhar ela. Corporalmente. Faz sentido? Eu comecei a espelhar a forma como vocês falam. Agora eu tô mudando a minha cadência. Tô falando diferente, tô mudando meu tom de voz. Faz sentido? E aí, então, a gente começou a entrar em rapport. Aí você imitou o Silvio Santos, igual a gente tava fazendo. Isso, tal. entrar em rapport. Por quê? O ser humano sempre vai negar aquilo que é diferente dele. Sempre vai negar. Eu coloquei meu blazer porque você tava de blazer. Eu falei, opa, vou botar o blazer. Se tu tivesse sem blazer, eu ia ficar sem blazer. Porque eu preciso ser parecido. Se eu não for parecido, eu não consigo entrar em rapport com você. Então, eu vou fazer espelhamento corporal. Vou fazer eco inteligente. Vou fazer eco inteligente. Eu vou realmente me tornar igual. Quanto mais igual eu for, mais acesso a gente pode trocar. Porque é uma troca. Porque aí eu, inconscientemente, eu te vejo como um par, par, um próximo. igual. Olha só que interessante, né? Vocês vão perceber que vocês já fazem isso que eu vou falar. Segredos, altos segredos. Tô louco, bicho. Os símios, os macacos, que são muito parecidos com a gente, que o que difere da gente é um gene. Né? Tô falando aqui de o chimpanzé, por exemplo. Quando eles vivem lá na natureza, eles participam de clãs. E nós, cara, a gente também é assim. A gente chama de egrégora, que é mais bonito, né? Mas a gente participa de clãs. Sim. Pô, galera do pagode tá com a galera do pagode, galera do rock tá com a galera do rock, né? Do reggae, magnata, tá lá só com a galera do reggae, né? Cada um com a sua vibe. Tá, todos compartilham o mesmo mundo, mas cada um com a sua vibe, cada um com o seu... São clãs. Querendo ou não, são clãs. E os clãs lá, os símios, os macacos lá, eles fazem um sinal muito discreto para dizer, ó, eu sou do teu clã, você me reconhece, eu te reconheço. E esse sinal é... Quando eu fiz, você fez também, tá? A primeira vez. Fiz aí, assim, tu fez também. E preste atenção, quando você passa na rua e encontra alguém conhecido, você faz o quê? Oi,
oi, tudo bem? Olha aqui. Uhum. Você faz isso pra dizer, ei, sou do teu clã. Essa é a maneira da gente entrar em rapport com a pessoa da maneira mais rápida. Ah, é? Ai, eu de novo. Gente, maravilhoso, sabe por quê? Deus. Eu já, é uma coisa que eu reparei que na minha comunicação, quando eu gravo vários vídeos para marcas e tudo, eu tenho muito mania de levantar a sobrancelha inconsciente, porque eu não fazia ideia, mas talvez sem perceber eu tô fazendo um movimento que Pra conectar. conectar as pessoas Conectar com comigo. as Olha que pessoas. doideira. Eu já tinha reparado que eu fazia isso em vários vídeos e não fazia ideia que isso poderia ter alguma relação Vou dar com um isso. desafio aqui. Encontre um desconhecido na rua. Se a pessoa te olhar nos olhos, faça assim pra ela. Olá. Você vai ver a pessoa fazer assim. Olá. Eu faço de vez em quando pra testar, né? Ainda quero ter certeza. Fica o desafio. Pra gente que conversa, entrevista pessoas é maravilhoso. Pra uma forma de Claro, se para conectar, pra conexão. pessoa Já se aconteceu abrir de, mais. de ver alguém aqui que não falou muito ou vocês sempre chamam pessoas que falam bastante? Pior que não aconteceu. É, Não? teve um outro assim que não se abriu muito. Não se Falou, abriu, mas não se abriu. muito. Quanto mais parecido vocês tentarem ser com dessa pessoa, mais ela vai se abrir. Porque ela vai Olha sentir, só. cara, é um ambiente tranquilo, tal, não sei o quê. Então, lá no consultório, o que acontece? Durante a primeira sessão, ou durante as sessões, eu pergunto várias vezes para as pessoas, você quer ser hipnotizado? Aí a pessoa, vim aqui para isso. Tipo, não disse sim. Vamos ver. Ainda não disse sim. Ainda tá com o pé atrás. Quando ela me diz 3 vezes sim, é morte certa. Eu tô brincando, né? Morte certa no sentido de, durma, Sim. a pessoa vai dormir. Bem dormido. Bem Besouro dormida. suco, Eu falo besouro durma, suco, né? besouro suco. Pum, Fala 3 vezes. né? Por quê? Porque a pessoa autorizou, porque ela consentiu. Porque está disponível. As pessoas no dia a dia são suscetíveis, sim e não. Tem gente que não vai cair na lábia do vendedor de, sei lá, de qualquer coisa. Sim. E tem alguns que, cara, os caras vêm, cara... Nossa, tem gente que é muito boa vendendo. Né? Muito. Por Meu quê? Deus. Porque o cara realmente entra na tua mente. Ele te coloca em situação desagradável. E aí, tipo, se tu tiver uma mente forte, tu vai falar, cara, não quero, pô. Vai tomar no meio do teu nariz. Né? Por quê? Porque eu não quero, pô. Fia no nariz também isso daí. Por quê? Porque eu não quero. Porque se deixar, as pessoas vão te empurrar alguma coisa. Sim. Vão empurrar alguma coisa. Eu tô tentando lembrar algo que as pessoas geralmente empurram. Vai lembrando, mas assim, É. já passou o Chip da claquete Tinga. aqui Hã? do nosso tempo. Cara, eu não vi passar esse tempo. Meu Deus. Cara, Ele e nem- hipnotizou a gente. E nem Tu falamos, hipnotizou a nem falamos gente. direito, né? Eu ia falar, me hipnotiza agora aqui, Não, mas ele quer não ser vai dar. hipnotizado antes de Eu terminar? queria. Já bateram lá, já? Pô, Já. Rola ou não rola? acabou. Não acabou Rola ainda, ou não mas já rola? tá O quê? lançando. Diz tipo assim, agora assim, Você quer ser hipnotizado? eu quero. Eu quero, a felicidade dele. Eu quero. Eu quero. Eu já tinha falado lá Já atrás, falou eu falei duas assim, se vezes ele vier aqui e ele fizer na hora, eu gostaria de ser. Olha só, então vamos lá, coloca a tua mão pra frente. Ó. Vai lá. Ai, meu Deus. Coloca a tua mão É pra frente. agora, moças Assim? e moças. Assim e vira pra fora, assim. Pra fora? Levanta, mais na altura do teu olho. Tá. Mais na altura do teu olho. Vai imaginando que quanto mais tu força a tua mão, mais ela cola. Tá até pra forçar, então. Pra forçar. Quanto mais tu tenta soltar, mais ela cola. Vai imaginando. Foca num único lugar. Olha para um único lugar. Levanta um pouquinho mais. Vai focando. Quanto mais tu tenta tirar, mais ela cola. Imagina que eu venho aqui e começo a jogar uma cola em cima. E vai colando mais ainda. E quanto mais você imagina que cola, mais cola. Permita-se colar. Por mais que você tente, cola mais ainda. Quanto mais você força, mais cola. Mais cola. Mais cola. Tu vai tentar tirar e mesmo que você tente tirar, você não vai conseguir. Mais cola. Joguei mais cola ainda, imagina, um único ponto fixo, você tenta tirar e não consegue. Tenta tirar e não consegue. Tenta tirar e não consegue. E não consegue. Quanto mais tenta, menos consegue. Menos consegue. Pode tentar. Quanto mais tenta, menos consegue. Relaxa a mão, olha para outro lugar, puxa o braço para dentro. Puxa para dentro, assim. Isso, descola a mão. Desentrelaça. Interessante, né? Os dedos dele estavam envergando roxo já. É engraçado que nessa hora a gente pensa, cara, se eu quiser eu tiro. Pensou? Sim. Nessa hora a gente pensa. Tava ali, porque tipo, a gente Não, eu duvida. só olhando Vai. ali, os dedos dele já envergando. Nessa hora a gente pensa, se quiser eu Nunca tiro. mais sai. Mas quando eu tô acreditando realmente naquilo que está sendo sugerido para mim, isso é uma pseudo, tá? Pseudo-hipnose. Sim. Na realidade é uma resposta física, mas tu começa a acreditar. A gente usa isso lá no consultório como convincer. O que é um convincer? É algo que você possa experimentar e saber que aquilo funciona.
Vou fazer um outro convincer aqui com vocês. Imagina que você chegou na tua casa agora. Tá todo mundo dormindo, tá tudo apagado, tudo em silêncio. Tu guardou, sei lá, tuas coisas onde você geralmente guarda. E tu vai pra cozinha. E pra tua surpresa, na tua cozinha, alguém, por algum motivo, deixou um limão bem verde em cima da... E parece que tiraram da geladeira agora. Tá até suado assim o limão. E aí você pega uma faca e você começa a cortar o mais devagar que você pode imaginar. Só o verdinho. E aí do verdinho você vai para aquela parte branca do limão, aquele cheiro cítrico do limão começa a tomar conta do lugar. Lembra do cheiro do limão? E aquele cheiro vai ficando mais forte, você vai cortando. Quando você chega na parte do suco do limão, ele começa já a jorrar aquele suco bem ácido. Aquele que toca na mão e deixa a pele bem molinha, sabe? Consegue imaginar? E aí você corta o limão até o final. Bem suculento, aquele cheiro ficando ainda mais forte. Aí você pega uma dessas metades e o cheiro vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E você pega esse limão e fala, cara, isso aqui deve ter azedo pra caramba. E aí você vai lá e espreme, mas não engole. Você deixa em cima da língua. Na lateral da língua, você sente aquele... Parece um choque, assim. E aí depois você engole o limão. Conseguiram imaginar? Meu Deus, eu senti na boca. Salivou aí? Eu senti o... Eu senti... Salivou? Eu senti o choque, e daí você falou. Aí você sente o choque, eu falei, meu Deus, tipo como um assim? choquezinho na lateral. Porque Eu aqui é que senti antes dele a gente sente. Isso é um convincer. Por que a gente saliva? Porque para nossa mente, esse limão, claro, a história é contada com o nível de detalhes e trazendo da tua memória e da tua experiência que você tem com o limão. Que gente que ama o azedo, ama o limão, cara, ela não vai salivar, ela não vai sentir o azedinho, ela não vai nada. Mas a maioria das pessoas, no limão, sente o limão. Quer acabar com uma banda de sopro? Chega na frente deles e chupa um limão, mas faz eles te verem. Eles vão babar o instrumento todo, porque eles vão achar que eles estão com o limão na boca. Sim. E aí, acabou. Acabou. Eles vão ter que tirar os instrumentos lá, tirar a baba do instrumento para poder aí, tocar. Que Quer acabar? loucura. Quer acabar com a fanfarra na frente da tua casa? Vai lá chupar limão. Aquele cara mais agradável do mundo, né? Vai lá chupar o limão na frente da galera. A mente é muito poderosa. Muito poderosa. O problema é que a humanidade evoluiu. Tecnologicamente, a gente evoluiu demais. A gente tem carros hoje que podem voar, né? Como os Jetsons a gente via antigamente, né? Carros que podem voar. Mas o ser humano evoluiu muito pouco em relação à tecnologia. E se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas hoje cara, volta a olhar para dentro de si. Existe um chamado hoje muito comum chamado depressão, que às vezes começa com ansiedade. Uhum. E esse é um convite para olhar para dentro, para olhar para o autoconhecimento, para olhar para si mesmo. Porque a partir desse conhecimento que nós temos sobre nós, é possível dominar nós mesmos, porque a gente tenta dominar o mundo, né? Mas a gente esquece, né? É o último plano, né? E quando a gente domina a gente mesmo, a gente pode transformar o que nós somos. Se eu não tivesse que dizer mais nada, eu diria isso hoje para vocês. Olha! Aí, ó. Oxi! Não, sério, eu acho que eu fui hipnotizado, porque foi muito rápido esse episódio. Quando é legal, voa. Mas, É. meu César, a gente agradece demais Bacana. com a tua disponibilidade Foi de vir aqui falar com a sensacional. gente. Foi sensacional mesmo, foi muito Teve que bacana. marcar a 3 conversa. semanas antes, né? Teve- Não sei, né? Cara, pra mim, E a terça-feira gente é bem agradece difícil, demais, bem né, pela Não, tua é disponibilidade de ter, né, porque pensar, não, pô, vou lá né, porque a gente sabe Não, também mas do teu bacana, tempo, da sim, tua né? correria. Bacana. E, poxa, obrigado por ter Fechou. aceitado de primeira já, né? É. Mal chegou o convite, ele já, não, vamos, bora. É. tal. Bora. Como tu já deu a tua dica, agora fala pro pessoal como te encontrar, fala teu arroba aí, Isso. quem quiser Hipnotiza conhecer o teu eles pra te trabalho, seguir. inclusive. Perfeito, né? perfeito. Quiser saber mais do trabalho do César, cesarsilveira.com.br ou @CesarSilveira, _oficial. Vai me encontrar lá no Instagram e a gente pode conversar sobre hipnose, sobre mentoria. Eu tenho um projeto chamado Viva a Vida. Uhum. Ela é a Escola do Viver, né? Viva a Vida é a Escola do Viver. E nesse projeto ele está sendo retomado agora, depois de 3 anos pausados. E eu ensino lá, não é eu que ensino, né? A gente troca experiências dentro dessa comunidade com o objetivo de que você possa dominar 12 áreas da tua vida. Só que não é só isso. Ainda a gente trabalha suportado com 7 leis universais que regem tudo que existe ou tudo que vai existir no mundo ainda. Então, a gente tem um suporte, além da parte prática da vida, tem um suporte até espiritual. É um negócio bem bacana que transforma vidas. Então, quem quiser saber mais, aí pode acessar o cesarsilveira.com.br e aí eu vou estar lá para
responder todas as isso questões. aí. Então, fiquem ligados. Também pode seguir o @Morgana com H depois do G. Tem aqui. César Wild, senhoras e senhores. E, claro, não deixe de seguir Madrigal Filmes, gente. Esse estúdio maravilhoso que estamos, essa casa incrível aqui do nosso podcast. Estúdio espetacular, qualidade de imagem, vídeo, áudio, tudo, enfim, para você vir aqui Excelência. e fazer o seu podcast. Aqui, ó, tá vendo? Tô levantando a sobrancelha que é para convencer você, porque é verdade. É isso. Fechou, isso Morgana? mesmo. E aí? E claro, segue as nossas redes sociais, Somos Locast, estamos por todas lá. É só procurar, a gente facilitou, Somos Locast em tudo, no Insta, no Facebook, E no ativa o nosso sininho, canal. né, Morgana? Ativa o sininho. Inclusive aqui nesse vídeo que você está assistindo agora, vai lá nos comentários, comenta, compartilha, fala pro pai, pro avô, pro periquito, Isso pro papagaio, mas segue a gente, dá aquela forcinha lá, que tá vindo muitos outros assuntos também legais por aqui. E claro, né, apreciem. E o que vocês quiserem perguntar pro César, pode perguntar, a gente repassa chamar, também. pode chamar. Mas vamos que vamos, né? É isso aí, gente. É isso, então. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência maravilhosa e tchau. Valeu, aquele beijo, aquele abraço.